Se você e seus filhos fossem perseguidos por um deus pagão tão antigo quanto os babilônicos, cheio de fome, que vai fazer de tudo para devorar eternamente a alma de suas crianças, o que você faria? Sem dúvidas, a melhor escolha é se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, pois eu, Dom Patino, vou lhes contar a história de A Entidade 2, filme de 2015, continuação direta do primeiro filme, que, se você não assistiu, o card está aparecendo aí para você. Recomendo assistir antes para acompanhar a história. Além disso, vou te ensinar anatomia enquanto assiste esse filme de terror. Da hora, né? Dito isto, vamos anatomizar cada personagem que vira almoço de deus pagão por aqui. Agradeço por sua presença e vamos começar. O filme se inicia mostrando 3 pessoas presas como espantalhos em um milharal, e um moleque endemoniado começa a fazer um churras à la sua família. Mas isso se tratava de um pesadelo de Dylan, que pensa ter visto as roupas se moverem, mas logo aparece a face de Bugu nos primeiros 2 minutos de filme, mas ele volta a dormir. Após esse jumpscare safado, o filme começa. Acompanhamos então o policial cara de pau do primeiro filme, indo se confessar para o padre, dizendo que nunca se confessou antes em toda a sua vida, mas que, agora, não sabe mais o que fazer após os acontecidos com Ellison e sua família, inclusive deixando o seu cargo na polícia. Que pena. Ele pergunta ao padre se o mesmo acredita no sobrenatural e como poderia derrotar tal mal, mas o padre diz que... Quer meu conselho profissional? Não há meio de se deter o mal. O padre conta que acredita sim nisso e que isso serve para atrair pessoas como o ex-policial. Acontece que ele diz que isso vai acontecer de novo, mas só não sabe onde. Corta então para a família abençoada da vez, sendo eles Courtney e seus filhos, Dylan e Zack. Courtney vê um cara mal intencionado tirando fotos dela na cara dura e depois começa a correr até sair fora com o carro. Ao chegar em casa, Dylan fica estranho por um momento olhando para algo parecendo uma igreja, e Courtney pede para ele fazer um mexidão na janta. Ai, que delícia! O policial cara de pau começa a fazer algumas ligações, continuando o trabalho de Ellison. Inclusive, uma notícia mostra que sua casa foi inteiramente queimada após o ocorrido. De volta para Courtney, ela está restaurando uma cadeira naquela igreja, e quando ela vai checar algo que escutou, vê um balde com a boca para baixo, mas Dylan chega bizarramente estranho olhando para o solo. O problema é que o que ele vê não é tão normal assim, mostrando que algo provavelmente aconteceu ali dentro. No jantar, Zack diz que Dylan está muito diferente desde que eles se mudaram para essa casa, e sua mãe pede ajuda com isso. Ela vai até o quarto de Dylan e fecha a porta. Acontece que o futuro encapetadinho está conversando com Milo, outro possuído por Bugu. Demônio! Milo o leva até o porão da casa e mostra num baú alguns discos de vinil e o projetor acoplado ao toca-discos, dizendo que ele mesmo que o deixou ali no porão. Milo reproduz o disco e conhecemos outro capirotinho, Ted, dizendo para assistir ao seu filme, chamado Viagem de Pesca. Nessa filmagem, vemos a família de Ted suave num dia de pesca e churras, e logo mais anoitece, e vemos aquele mesmo composto verde no cantil, e, como falei no primeiro vídeo, deve se tratar do sangue de Bugu, servindo como uma droga que imobiliza suas vítimas, as impossibilitando de se movimentar. Será? Depois mostra sua família amarrada de cabeça para baixo e deixada ali de boa. Todos eles, lentamente, são servidos como alimento para os crocodilos. Delícia. Acontece que Dylan peida na farofa e sai correndo para o seu quarto. No dia seguinte, o policial chega na casa de Courtney pronto para botar fogo naquele antro, pois ele sabe que ali aconteceu algo ruim. O problema é que ele não esperava que Courtney morasse ali, pois aquela casa ainda consta como à venda, porque desde o acontecido lá dentro da igreja, ninguém mais morou ali, até agora. Courtney deduz que o ex-policial, agora detetive particular, esteja ali pelos seus filhos, amando de seu ex-marido, o que a deixa bem sensibilizada. Mas ele logo fala que tudo isso é um mal entendido e entra para tomar aquela xícara de café.
Lá dentro, ele conta sobre Ellison e sua família, dizendo que há semelhanças entre isso e o ocorrido na igreja. Ele então mostra a simbologia de Bughuul para Courtney, mas ela não reconhece nada daquilo. Além disso, ela diz que está morando ali pois o pai de uma amiga dela é proprietário daquela casa, porque ninguém costuma ir ali. Courtney o convida para ficar um pouquinho mais, mas ele prefere não encarar o demo à noite e vai embora. À noite, Courtney manda os moleques dormir, e os dois comentam que eles já sabem o que aconteceu na igreja. Acontece que não foi ela quem contou para eles sobre isso. Após isso, o policial vê o noticiário sobre a família que foi de base na igreja, mas Bughuul instala um cavalo de Troia nível 2 no seu notebook e vai atrás dele de mansinho através da tela, mas não acontece nada. Bom, pela expressão facial do policial, creio que essas aparições não sejam recentes. Milo mais uma vez chama Dylan para assistir a um filme, mas como ele se recusa, começa a assistir várias cenas fragmentadas dele mesmo fazendo alguma coisa com sua própria família. Ele então se levanta meio grogue com o Bughuul parado em sua frente, mas é como se ele estivesse em transe, pois ele vai direto ao porão e, lá embaixo, ele encontra com Emma, outra demoninha que diz que se ele não quer ter mais aqueles sonhos, era só continuar vendo os filmes. É só isso! Dylan então assiste o filme de Emma, Manhã de Natal. Nele, mostra sua família feliz em sua casa, e Emma serve um chá para sua família. E eu vi esse sorrisinho aqui, viu? Possivelmente, esse chá estava batizado com o sangue do deus. Já de noite, vemos Emma enterrando com neve toda sua família, os deixando somente com a cabeça para fora, os deixando todos ali para irem de base por congelamento. Após isso, Dylan diz que não quer mais ver nenhum filme e vai embora. Na manhã seguinte, ele vê os fantasminhas e Zack diz que ele não é tão especial assim, pois ele também vê os capirotinhos. Mas, aparentemente, somente Dylan vê o deus pagão. O detetive cara de pau chega e vai até a igreja, dizendo que vai investigar o local, e Courtney o deixa sozinho. Ele pega uma fotografia onde mostra a família posicionada simetricamente sobre o centro da igreja, e outra foto com aquele balde que Courtney encontrou mais cedo. Ele escuta algo ao fundo e vai checar o corredor no local. Lá, ele escuta mais uma vez o barulho e, nada suspeito, ele encontra o balde no chão, que logo começa a vir em sua direção. Mas era só um ratinho inofensivo. Ufa! Ele tira uma foto do objeto e vê uma silhueta nas sombras, depois duas, e depois três, e depois nenhuma. Depois desse sustão, ele enfim encontra o símbolo do deus pagão na parede e recebe uma ligação do Dr. Stoneberg, dizendo que o Dr. Jonas, aquele que auxiliou Ellison no primeiro filme, está desaparecido e que ele deixou algo com o doutor que precisa urgente da atenção do detetive. Após isso, Dylan ameaça matar uma aranha como prova de coragem, mas logo desiste. Você é fraco! O detetive conversa com ele, tentando puxar alguma informação, e até descobre que o garoto tem pesadelos. O problema é que o paizão chega na propriedade e Dylan até deixa escapar um pouquinho pela calça de medo dele. Ele traz a polícia para o local e o detetive brabíssimo faz o policial borrar nas fraldas e sai fora com a galera e o do pai, se é que eu posso chamar isso de pai, né? Filha de uma puta. Courtney o convida para jantar e ele tem um papo até da hora com as crianças. E depois de Courtney dizer 2 vezes para ele dormir na casa com aquele olhar de sexo, ele então aceita. E enquanto está estudando o caso na igreja, nota com a lupa a silhueta de Bughuul no canto. Meu Deus! Cagão. Courtney e o detetive vão conversar lá fora, e ela diz que seria bem bacana se ele fosse pai dos meninos, o que mostra um pequenino interesse nele, mas só um pouquinho. Ele conta que, como era o único que tinha informações de Ellison em sua investigação, ele foi considerado um suspeito, e por esse motivo, foi demitido da polícia. Courtney conta que o pai agrediu Dylan tão forte que chegou a ir para o pronto-socorro, e por esse motivo, ela fugiu com as crianças. Depois desse momento fofo, o capetinha do Milo aparece para Dylan e ele vai assistir ao filme Reforma da Cozinha de outra criança. Nesse filme, a família está reformando a casa e eles tomam o milkshake batizado. Na cena seguinte, eles são colocados ao chão encharcado com água e amarrados pelas mãos, e são eletrocutados cruelmente até queimar toda a superfície de sua pele.
Após isso, Dylan volta pro quarto e Zack desce no porão para questionar Milo por que o seu irmão que foi o escolhido, sendo que ele é bem mais inteligente. Courtney e o detetive voltam para dentro e dão uns amassinhos de leve, mas não vão em frente com a situação. Por quê? E ele capota no sofá todo torto até amanhecer. No dia seguinte, ele vai embora, não antes de levar aquele cafezinho da hora pra viagem. Ele vai ao encontro do Dr. Stoneberg, e depois de uma golada monstra no corote, o doutor mostra um rádio amador e conta sobre um acontecido na década de 70, onde vários rádios amadores captaram uma transmissão estranha em uma noite, em uma frequência raramente usada, onde se pôde ouvir o piano de uma criança, onde ficou por anos, e, na década de 90, alguém conseguiu fazer a gravação desse som. No conteúdo, continha uma criança falando algumas numerações, e, logo após isso, gritos começam a acontecer, provavelmente de sua família. O doutor então fala que os números são de uma coordenada em uma fazenda na Noruega, onde uma família foi de base no ano de 1973. O detetive então liga os pontos, pois, nesse crime, também teve uma criança desaparecida. Além disso, na gravação mostra a criança conjurando o nome do deus, e que existem cerca de mais 3 transmissões iguais a essa. Stoneberg diz que também encontrou um mapa nas coisas do Dr. Jonas, contendo um padrão, mas o detetive diz que o ritual de Bughuul só é finalizado quando as famílias se mudam da casa de onde o deus as encontrou. Por isso que ele tem queimado as casas para impedir isso. Ou seja, o próprio detetive que queimou a casa de Ellison para evitar que uma outra família se mudasse para lá. Claro. Mas o Dr. Jonas não só encontrou um padrão, como descobriu que o piano tinha sua importância e que Bughuul era mencionado em diversas culturas e que algumas acreditavam que ele vivia em outra dimensão e só era alcançada através de rituais ou sacrifícios, e que ele se alimentava da corrupção da inocência da alma, por isso que ele escolhia as crianças. Eu já entendi agora. Além disso, em todo caso envolvendo Deus, sempre tem 3 coisas em comum: uma família que vai de base, uma criança desaparecida e alguma oferenda / totem ou imagem temática, como por exemplo as filmagens ou a própria música da década de 70. O detetive então pergunta o que a garota no áudio no piano dizia, e o que ela diz é para sua mãe ficar em silêncio, pois Bughuul não a escuta se a mãe estiver gritando, descobrindo finalmente que as crianças tinham a chave. O rádio então começa a reproduzir o áudio e logo apaga, e o detetive diz que encontrou outra casa que ocorreu um ritual, sacando na hora que Courtney e seus filhos estão lascados. Após isso, vemos Zack esmurrar Dylan covardemente para provar que é melhor para as crianças, mas logo é subjugado por elas, ameaçando então contar para sua mãe. As crianças então botam pilha para Dylan fazer algo com sua mãe e o seu irmão. De noite, Zack ofende sua mãe de graça e Dylan diz que é fraco e que seu irmão é igual ao seu pai. O problema é que Dylan diz que Courtney deixou o pai e o irmão o machucar, o que demonstra que ele está caindo no feitiço do pagão. Após isso, ele tem mais um pesadelo com sua família e a família da igreja, e se vê no milharal do começo do filme, mas logo acorda. E quando vai ao porão, Milo diz que este filme é o seu favorito, mas Dylan diz que não quer mais assistir, e Emma e Ted diz que este é o último dia para ver, pois senão o Deus ficará furioso. Milo então diz que o filme Culto de Domingo é o seu, e ele mesmo fez. Mostra então o filme na igreja durante o culto de domingo, e sua família tomando o composto do Deus no cálice. Eles então são posicionados em forma de estrela no centro da igreja e têm os seus pulsos pregados ao solo, com baldes presos em seus abdômenes. O Deus pagão então manda seus ratos para as pessoas e Milo os prende dentro do recipiente e, após isso, coloca brasa incandescente na tampa do balde, que faz com que, como única saída, os ratos comecem a escavar até sair pela lateral do abdômen de todos eles de forma super bizarra. Após isso, o fantasminha diz que o seu é o último e Dylan se recusa. Acontece que os meninos ficam descapirotados e vão atrás do moleque, que o faz entrar dentro da igreja, dando de cara com Bughuul na espreita. Dylan se esconde embaixo da mesa e, óbvio, não dá em nada, mas de fato diz que não quer ficar igual a eles. Tudo bem.
Afinal, não eram pra você mesmo? Como assim? Não entendi. Milo então revela que tudo aquilo não era para Dylan e que ele fez o que precisava fazer. Ele então corre para casa e escuta algo no porão. Chegando lá, ele vê Zack assistindo ao último filme, onde, infelizmente, não temos muitos detalhes, mas parece que a família da menina foi furada com furadeira através da boca. No dia seguinte, o pai otário vai até a casa com a intimação claramente comprada e ameaça covardemente sobre levar as crianças. Courtney vai até o quarto e Dylan diz que, se eles saírem da casa, ele vai os machucar, e creio que ele não está falando mais do pai nesse momento. Courtney então leva os meninos para a mansão do regaçado, e quando o detetive chega na casa, ele percebe que a família saiu de lá, dando o passo crucial para a realização do ritual do deus. No jantar extremamente desconfortável, Dylan diz que não quer comer, o que faz com que ele faça isso com Dylan. Desgraça. Mano, sério, esse daqui precisa ir de base. Morra. Após esse jantar amoroso, o detetive chega na casa e o cara sai com a 12 na mão e, sem papo, começa a sapecar o cara na porrada, que nem tem tempo de se defender. O grande problema é que Zack está pronto para fazer o seu filme e começa a filmar a família num piquenique, e Zack aparece para, supostamente, se divertir juntos. Mas o que vocês não notaram é que Zack batiza a bebida antes que Dylan possa notar e dá para todos beberem. E como Dylan não viu Zack fazendo isso, acaba bebendo e percebe a maldade e manda uma mensagem para o ex-policial pedindo ajuda. À noite então, Zack prende os três como espantalhos no milharal, a mesma cena do começo do filme, e diz que Eu vou fazer o melhor filme de todos. ele então começa a filmar a família, um por um, e, primeiro, ele coloca pra esquentar o pai. E, assim, esse daqui não podemos reclamar muito não, né? O detetive cara de pau chega no local e antes que Zack possa mandar seu irmão pra vala, o policial já chega jogando o carro em cima do moleque e se levanta como se nada tivesse acontecido. Zeus. Milo manda Zack terminar o serviço e, com aquela trilha sonora bizarra, ele começa a perseguir a família e atinge uma foiçada na palma da mão do detetive, que causa um corte bem agradável nele. Mas eles conseguem correr pra dentro da casa e fechar a porta. E, meu amigo, a foice arrancou toda a região do primeiro e segundo dedo dele, até os ossos do carpo, ou seja, ele agora só tem 3 dedinhos. 2 dedos e meio na verdade, porque um ficou só no fiapo. Zack consegue entrar e começa a procurá-los pela casa. O policial deixa Courtney e Dylan atrás da cortina do banheiro e sai para olhar. Depois desse sustinho capenga, a Demo não consegue encontrar os dois, pois Dylan os tirou de lá, mas Milo encontra o detetive, e as crianças começam a jogar coisas nele e o prendem na mesa contra a parede, além de jogar uma bolsa na cara dele. Dylan e Courtney começam a correr, mas as crianças não permitem eles irem embora, e começam a lançar as coisas. E, quando Zack chega no local, o detetive consegue quebrar o gravador na porretada, acabando com o filme de Zack e o fazendo correr para o baú, não encontrando outra câmera. O problema é que as crianças dizem que Bugul ficará furioso e o mestre deles logo aparece com aquela presença e, sem conversa, já se alimenta do menino e o aprisiona em sua dimensão. Bem feito! O detetive, Courtney e Dylan conseguem sair da mansão em chamas, mas pelo menos estão salvos. Ao amanhecer, o detetive vai até o quarto onde estava hospedado para pegar suas coisas e ir embora. O filme então termina com um rádio antigo aparecendo lá dentro, com um áudio de uma das crianças chamando o policial bem de fininho. Fala pessoal, esse foi A Entidade 2. Vou falar pra vocês, viu? Esse filme é da hora, mas me deixou com uma grande sensação de desperdício de mitologia, pois o deus pagão é o principal ingrediente desse filme. Se eles tivessem explorado mais sobre a entidade, seus poderes e até mais fisicalidade no filme, e no quão cruel e ameaçador Bugul pode ser, pois não se trata de um ser sobrenatural qualquer, e sim de um deus, e tirando esses jumpscares gratuitos, o filme
teria sido bem melhor. E, como chegamos ao final da franquia até o momento, vou fazer em todo final de saga o ranking Dom Patino, onde vou apontar do melhor ao pior filme de cada saga pra mim, e quem fica com o emblema da família de primeiro lugar. E não tem muitos segredos, pra mim a Entidade 1 é melhor que sua sequência, pois o mistério lá envolvido é a cereja do filme, e Bughuul é bem mais ameaçador no primeiro. Mas e vocês? O que acharam do vídeo? E qual o seu favorito dos dois? Me digam nos comentários. Não se esqueça de dar aquele like mafioso e se inscrever no canal e ativar o sininho aqui do Dom Patino Filmes. Agradeço demais pela sua presença, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.